Bom dia, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos dar continuidade ao tema que a gente tem falado nas outras segundas-feiras, que está sobre o tratamento dialítico. E vamos conversar um pouquinho hoje com vocês sobre... A gente pode ter problema fazendo esses tratamentos dialíticos? Quais seriam? Sejam bem-vindos, pessoal. Deixa eu procurar aqui o Luciano e o Júlio. Bom dia. E aí, Hugo? Bom dia. Bom? Beleza, você? Beleza. Chamando aqui o Júlio também. Deixa eu ver, cadê ele? Aí o Júlio também entrou. Bom dia, Júlio. Bom dia, senhores. Minha Bom? câmera sempre entra invertida, tem que tomar cuidado com isso. Já percebi isso. É, mas ela, não tem nada que comprometa. Olha Aliás, estava só. mostrando a minha pasta ali, né, dos meus compromissos. Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, meus amigos, já falei pro Luciano, Júlio, e também já falei pro pessoal que está aí com a gente. Propus hoje para a gente conversar um pouquinho sobre possíveis problemas que a gente pode ter com os tratamentos dialíticos. A gente veio aí, hoje está na parte 3 já desse tema, e acredito que vai ser interessante a gente falar agora disso, como forma até da gente preveni-los, né? E saber enfrentar caso eles estejam acontecendo. Ou seja, viemos aí discutindo o que que é isso, quais são os benefícios. Inclusive, falamos que existem diferentes técnicas, né, para se conseguir diferentes resultados a depender da necessidade, ou seja, esses tratamentos dialíticos não é simplesmente para limpar o sangue, a gente consegue fazer, inclusive, retirada de água em casos de hiperidratação, que pode ser muito comum nesse cenário de insuficiência renal aguda. E os problemas? Será que a gente tem chance de ter problemas quando a gente está diante de escolher esse tratamento e colocar ele em prática? Então, vamos seguir aqui já a movimentação tradicional, né? Eu começo abrindo os trabalhos, o Luciano vem e arremata. É, curiosamente, a gente pode conceituar assim: as técnicas dialíticas são muito seguras. É, raramente você tem uma intercorrência muito grave. Há, sim, alguns riscos, é claro. É, nos casos da peritoneal, por exemplo, os riscos de contaminação, infecção, insucesso de um bom resultado por causa exatamente dessa questão da cateterização. Na hemodiálise e outras técnicas semelhantes, é, você tem talvez o maior, o problema mais que pode levar à intercorrência é o momento da escolha dessa diálise. É aquilo que a gente comentou. O ideal é que o animal esteja bem para fazer a diálise. O bem que a gente chama não é estar passando bem, porque se ele está passando bem, muito provavelmente ele não precisa da diálise. Porque a gente não trabalha, como a gente comentou, com diálise preventiva, a gente trabalha com diálise curativa do estado da uremia. O problema é que o estado da uremia é que corrói o animal, é que deteriora o animal. Então, essas consequências da uremia é que são os principais problemas de intercorrência nas hemodiálises, né? É, a intenção, como a gente disse, principal da hemodiálise é minimizar os efeitos da uremia, além de outras possibilidades também, até de retirada de água, como a gente comentou. Agora,
O que complica principalmente, né, nas questões, então, de riscos durante e após a hemodiálise são principalmente as consequências da uremia. Então, por exemplo, um animal precisa de ser bem entendido para ser submetido à hemodiálise. Voltando a repetir o que a gente falou, não é a primeira escolha nem a última. Então, o ideal é que ela entre no meio do caminho e do meio para o começo. Se você percebeu que você não conseguiu, através de reposição hídrica, manutenção hídrica, um bom resultado, a hemodiálise e mesmo a diálise peritoneal podem te trazer excelentes resultados, dependendo do seu paciente. Agora, se você vai enrolando ali, vai deixando passar, e escolhe a hemodiálise já lá como o último recurso, a sua chance de insucesso é grande. Então, um dos problemas comuns são as hemorragias. Muitos desses pacientes já estão com uma condição sanguínea muito ruim, anêmicos. E como a hemodiálise, para que a gente tenha um sucesso, o ideal é trabalharmos com anticoagulante, nós temos um risco sério e grave de hemorragias, principalmente trato gastrointestinal. Isso em virtude de uma consequência grave da uremia, que são as vasculites. As vasculites acontecem com uma certa frequência em decorrência das substâncias urêmicas causadoras de irritação do endotélio vascular. As necroses de extremidade, como de língua, que é a mais comum, eu só vi uma diferente de língua uma vez, que foi num gato, tinha que ser em gato, né? Tinha que ser nos ETs, né? Isso. Que foi na ponta das orelhas. Era um gato quadro de uremia grave e ele estava com as pontas das orelhas necrosadas em virtude de uma uremia. Estava também com a língua, mas as orelhas também estavam. E essas necroses de extremidades, elas são decorrentes exatamente dos quadros de vasculite, e que a gente observa quando os animais têm um quadro de uma azotemia muito importante, culminando com a uremia. Esse é o maior risco de acidente não é comum, mas principalmente pós-diálise. Então você vai ter um animal que pode sangrar muito e ter um quadro incontrolável. Na medicina, às vezes, acontece isso também, e eles já ficam de olho nessas possibilidades. Então, quanto mais vai estender a indicação da diálise, quanto mais o animal demora a entrar na diálise, maior são os riscos de complicação. As complicações de pressão, né, essas intercorrências vasculares, essas hemorragias, né? Então, essas são talvez os principais problemas durante os procedimentos e logo pós os procedimentos, né? Existem algumas contraindicações também, né? Nós podemos até discutir isso, eu não sei o que o Luciano quer falar, mas a gente também pode falar dessas contraindicações. Quais são os animais que não seriam os indicados para uma sessão de diálise? Eu vou deixar você seguir aí, Luciano, falando alguma coisa também das intercorrências aí. Eu vou esquentar um pouquinho a batata antes de passar para ele. A gente sempre faz isso. Ele está acostumado a pegar nossas batatas já, né, quente. E esse final de semana eu estava ministrando aula para um grupo de mais de 20 alunos. É um curso de clínica médica, né? Mas aí eu estava ministrando o módulo de nefro e uro. E aí, quando a gente chegou nesse assunto, a maioria das pessoas fala assim, professor, as experiências que eu já tive ou que eu já ouvi falar é que esse negócio não dá certo, né?
E eu não sei se é uma percepção, né, de vocês, existe realmente, né, ainda esse descrédito a esse tipo de tratamento. E aí das coisas que eu falei foi, sim, provavelmente realmente existe essa percepção de vocês e pode estar relacionado a materiais inapropriados, às vezes os materiais não estão muito bem sendo colocados aí, ou estão certos, por exemplo, na diálise peritoneal, né? E talvez não está sendo colocado esse tratamento para esse paciente no momento certo. Então, são duas coisas principais que eu respondi para o pessoal. Respondi certo, Luciano? O que você acha? Então, tem coisas que a gente nunca se acostuma, a gente se adapta, né? Então, essas batatas quentes aí que vocês ficam me passando, eu vou me adaptando e tal, beleza. Sim, respondeu certo. É que, na verdade, aquela velha história, né? Não tem uma resposta certa, né? Existe sim a tal da resposta do milhão, quer dizer, aquela resposta que vai abranger todas as questões, né? Isso não existe. Então, tem várias formas de se abordar, né? E a gente hoje está aqui para falar das complicações da diálise e, consequentemente, das limitações e dos efeitos colaterais também que a gente possa cursar, né? Então, só para comentar e dar as boas-vindas também, deixa eu ver, ó, a Camila está aqui, ela é minha cliente e ela tem uma cadela, que é a Storm, que tem doença renal crônica juvenil, creatinina fica em torno de 4, 4,5, e a ureia em torno de 200, 300. E é uma cadela que ela me manda vídeos da cadela pulando na piscina, feliz da vida, correndo pelo quintal, animada. Quer dizer, longe de pensar em diálise para ela, apesar de ela ter um patamar de azotemia de moderado a importante. Ah, mas ela é uma doente renal crônica estável, mega estável. Que bom, que continue assim por anos e anos. Tá? Não depende de diálise. A gente não teria objetivo, preciso reduzir o grau de azotemia dela. Teoricamente, lá na página do livro, até que sim. Mas se eu fizer isso, provavelmente eu vou descompensá-la. Eu vou trazer para um patamar numericamente melhor, mas fisicamente provavelmente ela vai ficar pior. Quer dizer, não faz sentido você fazer um tratamento que o paciente fique pior, né? Esse é o grande desafio que nós todos, né, que atuamos na clínica médica e nós especificamente na nefrologia temos, é decidir quem vai e quem não vai, né? Para quem eu uso e para quem eu não uso, diferentes aspectos de tratamento, não só a hemodiálise. E aí, cai em tudo que a gente está conversando desde as últimas 2 semanas. Para mim é fundamental você saber a etiologia da uremia. Por que aquele cara está urêmico nesse momento? Tá? É ira ou é uma doença renal crônica descompensada? Já faz diferença. Tá? E principalmente se o fator etiológico ele é pré-renal, ele é renal ou ele é pós-renal. Porque isso vai te orientar em acelerar a decisão pela hemodiálise ou retardar um pouco. Por exemplo, se for pós-renal, você pode pensar em terapia dialítica? Pode, mas você tem que planejar desobstrução de fluxo, a condição que os rins passem a conseguir excretar essa urina. Então fica muito claro isso. Se for pré-renal a origem, a gente pega, por exemplo, equívocos no uso de diurético, furosemida. Então erra a mão no diurético, passa um pouco a dose, e aí esse paciente começa a ter desidratação e hiponatremia por conta do uso do diurético. Aí ele entra em ira pré-renal. Você recebe esse paciente, você identificou que foi isso, corrigiu a hidratação, corrigiu o sódio, ele melhora da condição de uremia, de azotemia, não precisou de diálise. Né? Quando se fala, é tarde demais, é esse paciente, como exemplo, que o clínico fica fazendo fluido, beleza. Vou fazer fluidoterapia, mas ele não faz uma fluidoterapia direcionada para aquele paciente, calculando taxa de infusão, volume, se vai ter reposição de sódio ou não, nesse exemplo. Né? Ele não organiza esse raciocínio, porque não basta colocar no ringer com lactato e ficar esperando o resultado. Não, você tem que fazer cálculos
e decidir pela quanto você vai dar de sódio, nesse exemplo, junto do volume que você tem que oferecer ao longo de 4, 6, 12, 24 horas e ver o resultado simultaneamente. Então, sabendo a origem etiológica da uremia, vamos chamar assim, ou da IRA, você deixa o plano diálise ou terapia dialítica na linha do raciocínio, mas talvez você espere primeiro essa ação, né? Então eu vou dar outro exemplo, um paciente meu, também doente renal crônico, gato, creatinina em torno de 2, né? Isso em setembro do ano passado, a última vez que ele veio, ele chegou a 3 semanas com creatinina de 20, ureia de 400. Aí tá, pode ser pré-renal, renal, pós-renal. Fizemos ultrassonografia, não tinha aspecto de ser pós-renal. Ele estava desidratado e acidêmico. Fizemos em 2 dias a correção. Não tinha histórico de acesso a nefrotoxinas, etc. Então não parecia ser renal. E tinha o histórico de que a família estava estava mudando de casa, então estava muita movimentação na casa. Eu supus que esse gato ficou escondido, não teve acesso à água, porque estava assustado, desidratou. Né? Isso, para ele, foi suficiente para cursar com IRA estágio 5, né? Ele foi para creatinina de 20. Legal. Recebemos no dia 0, fluido para hidratar, ele estava com hiponatremia também, acidemia, corrigimos o pH e o bicarbonato dele. Ele continuou prostrado, e nos informando, e o restante em ordem, tá? Pressão e etc. Nos informando que ele estava em uremia. Aí decidimos pela diálise peritoneal nele. Então foram 5 dias de sessão de diálise. Hoje ele está bem em casa. A creatinina voltou num patamar superior ao que era, tá? Em torno de 2,5, 3. Mas ele está bem. Está comendo sozinho, está com tubo, mas está comendo sozinho. Então ali a decisão foi, olha, vamos corrigir o fator pré-renal e vamos ver o resultado que a gente tem, físico e laboratorial. Laboratorial foi razoável, porque a creatinina abaixou 50%, a ureia abaixou 20%, abaixou pouco. E físico nenhum. Aí fizemos a diálise peritoneal. Então, assim, o fundamento, eu acho, é entender a etiologia, né? E sequencialmente, concomitantemente, entender os mecanismos ou as fases de evolução da IRA. Porque, Júlio, a hora que você fala da vasculite, etc., se a gente está falando em IRA, a gente já está na fase de manutenção da IRA. A fase de manutenção da IRA, ela necessariamente ou muito frequentemente vai precisar de terapia dialítica. Aí sim, né? Se eu estou lá na fase de indução, fase de extensão, evoluindo e verificando que está evoluindo para a fase de manutenção, eu já tenho que planejar terapia dialítica para esse paciente. Aí, como é que eu sei se está na fase de indução? É clínica. Não tem um exame, infelizmente, que nos norteia. Então, a gente vai para isso, porque a hora que chega na fase de manutenção, aí tem todo esse telhado da casa que cai, né? Vasculite, necrose de língua, entra em oligúria, anúria, né, distúrbio, o potássio dispara lá para cima, arritmia cardíaca, o cálcio vai lá no pé, e assim por diante. Então a gente começa a ter a bomba que já está armada, vai se desarmar logo, né? Então tem essas questões todas aí. Opa. Procedimento... Voltei? Caiu Voltou. uma ligação aqui, caiu uma ligação aí, bloqueia. E combina algo com o que você falou. É uma terapia que é baseada nos detalhes de decisão, como eu estou falando, e nos detalhes de implementação. Então, a gente precisa calcular dose, objetivos, né? Precisa, obviamente, ter os materiais adequados para fazer. Então, a chance de dar errado é alta. Por que é alta? Porque o prognóstico é ruim. Fase de manutenção de IRA, prognóstico é ruim. Então, a chance desse paciente morrer é alta. Se eu não usar de todos os recursos perfeitamente organizados, né, a chance desse paciente morrer continua sendo alta. E por isso que frustra muitas vezes, né? Você falar, pô, não funciona. Porque tem toda essa combinação aí de fatores. Vai lá. Essa fase de manutenção, ela é o reflexo exatamente das consequências, né, de um longo período, normalmente,
nessas condições e a impossibilidade de ter revertido o quadro e sem na verdade, o controle do fator indutor aí à ira, né? E aí é que está o que a gente está comentando. Se você puder é, 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 realizar, né, os seus procedimentos, corrigindo os fatores pré-renais ou pós-renais, o que sobrou sendo renal, né, não espere muito para manter o animal em técnica dialítica, exatamente para evitar que, quando ele estiver ainda nessa fase de manutenção, onde está fazendo, vamos dizer, o tratamento do fator primário, que não seja numa condição muito ruim, porque essa fase de manutenção da ira é que é o pior momento, que é o momento onde as graves consequências, né, desse quadro aí é que vão manifestar no paciente. É o que nós estamos comentando, não é tão simples assim. Mas, de uma forma ou de outra, ainda fica aquela história que a gente tem que ter em mente, que é quanto antes iniciar a diálise, melhor. E é o que eu até comentei ontem também, né? Entender tudo isso mostra para a gente o que a gente precisa ter para dar suporte para os pacientes, né? Então, se eu não consigo fazer um potássio, eu não consigo ver como é que está o equilíbrio ácido-base do paciente, que está nesse momento de insuficiência renal aguda, para eu agir e ver se vai ter resultado. Não tendo esse resultado no manejo clínico, eu vou precisar de um tratamento diferente. Isso tem que ser visto rápido. Se isso não for visto rápido, o paciente é cozinhado por dentro, né? Ele vai derreter por dentro. E aí não adianta mandar para um serviço de hemodiálise 7, 8 dias depois, que não vai ser feito. Simplesmente não vai ser feito. E aí ainda tem dentro dessa sequência aí de raciocínio, vamos dizer, de intercorrências, a gente ainda tem aqueles pacientes que não devem ser encaminhados a diálise, ou que talvez tenham restrições à diálise. Anemias muito graves. Então, dependendo do hematócrito, teoricamente, hematócritos abaixo de 25 já são hematócritos que complicam na diálise. Acesso vascular, é preciso de ter um acesso vascular bom. E se você tem um animal que perdeu, né, os vasos exatamente por procedimentos que estão sendo feitos e tudo, isso já é um dificultador também, né? E quando a gente fala de um bom acesso vascular, nós estamos falando de jugular, nós estamos falando pode até ser radial para reposição, mas geralmente na jugular, onde a gente vai trabalhar a entrada e saída de sangue, né? Você precisa de um animal numa condição física boa ainda para diálise, porque a resposta é melhor, né? Então você precisa se o animal não estiver em uma boa condição, você ainda tem que preparar o animal para ser submetido à diálise. É uma coisa, vamos dizer, semelhante até a um procedimento cirúrgico. Se você não tiver com o seu paciente numa boa condição para ser operado, o risco de complicação é grave. Duas Então, grandes limitações são essas, né? Você comentou, a própria anemia, inclusive porque por dois motivos, né? Um é que você está fazendo a circulação extracorpórea e nesse momento automaticamente tem menos sangue no paciente, ou seja, a oferta de oxigênio interna está reduzida, né? Então você está causando hipóxia tecidual aqui. E a outra questão é que frequentemente o procedimento de diálise acaba sequestrando sangue depois ao término do tratamento. É possível que se acarrete hemólise, né, por conta do atrito das hemácias com o circuito e etc. Ou seja, o hematócrito ou a anemia desse paciente seja maior do que na saída do que na entrada da sessão, né? E o outro fator limitante é a hipotensão, né? Se o paciente está hipotenso e você o coloca na máquina, ele morre na entrada da sessão. Quer dizer, não resolveu nada, né? Então tem essas duas grandes questões aí. Fora a questão do sangramento, como você já comentou, Júlio.
Porque paciente em ira não tem padrão. Ele pode coagular que nem desesperado e pode sangrar que nem desesperado. Então tem os dois lados da história. Show. E quem está fazendo a diálise, ele tem que ficar muito atento a tudo, né? Ele tem que ficar observando tudo, né? Tanto a diálise peritoneal, sobre os detalhes da capacidade de colocação e de retirada do dialisato, quanto outros fatores que podem também provocar intercorrências, né, na diálise peritoneal, nos processos infecciosos, ficar atento ao animal, né, as questões de temperatura e comportamento. E na hemodiálise, que é curioso, porque muitas pessoas até comentam, né? Falam assim, mas não tem que sedar o animal para fazer hemodiálise, né? Outra coisa que todo mundo pergunta, né? Fala assim, não, porque o animal que vai ser submetido à hemodiálise é um animal que está clinicamente apático. É um dos motivos da hemodiálise, é exatamente a alteração clínica do paciente, porque ela é uma manifestação do estado de uremia. Muito raramente você precisa de sedar, às vezes, o animal. Eu já tive que sedar animal durante o procedimento, que ele apresenta uma melhora, muitas vezes, súbita, né, desse mal-estar, ou às vezes o animal está muito incomodado de ficar ali parado naquela mesma posição, e às vezes você pode ter a necessidade de sedar o animal, pelo menos para dar a ele um pouco de tranquilidade durante o procedimento. E para você também, não ter um animal com uma movimentação que impeça ou tenha que suspender a hemodiálise antes da hora, né? Mas é interessante porque se você tem... são situações, para quem faz diálise, é muito distinto você fazer diálise em um animal numa condição inicial de um processo de ira ou fazer hemodiálise de um animal é complicado, num animal em que a condição dele já é mais avançada. É sempre muito mais complicado. São muitas coisas que você tem que ficar atento ali, exatamente para o seu objetivo, o seu intuito, que é o sucesso no procedimento. E você comentou da peritoneal. A peritoneal, eu já comentei isso nas outras lives, mas ela tem como grande limitador ou efeito colateral também a hipoalbuminemia, né? Então, se o paciente já está em hipoalbuminemia, você tem que repensar se você vai colocá-la em diálise peritoneal, porque ela vai se apresentar com uma alta frequência, ou seja, você tem que contar que a albumina desse paciente vai cair, porque existe bastante convecção, né, quando se faz diálise peritoneal, e isso permite a passagem de moléculas grandes, como é o caso da albumina. E na hemodiálise, a gente não comentou, né? Tem a remoção rápida, né, dos solutos urêmicos ou da ureia, a ureia principalmente, modificando a osmolaridade do plasma. Isso favorece a síndrome dialítica, do desequilíbrio dialítico, que é a passagem de água do plasma para o interstício, por exemplo, para o cérebro. Então, esse paciente tem esse tipo de distúrbio que é transprocedimento ou muito imediatamente após o procedimento. Então, isso é relativamente dependente da dose de diálise que se usa. Então, precisa se calcular a dose para minimizar a chance de síndrome do desequilíbrio dialítico, muito bem, e consequentemente, a questão da dose de diálise também tem uma relação com o rebote da ureia pós-tratamento. Então, se a gente faz um tratamento muito rápido, você reduz a ureia muito rápido, a redistribuição dessa ureia depois é maior, ou seja, no dia seguinte, frequentemente, essa ureia volta a ser o valor que era antes da sessão, ou muito próximo. Ou seja, o tratamento final, ao longo dos tratamentos, né, daquela semana, acaba não sendo tão eficiente. Então, também há de se considerar essa questão de dose de diálise. Essa questão dos efeitos colaterais, você está falando, a síndrome do desequilíbrio é muito interessante, é muito relatado no homem, e a queixa é um sintoma. Então, para nós identificarmos síndrome do desequilíbrio, não é muito fácil. O homem reclama tonteira, mal-estar, enjoo, náusea, e fica grogue, né, com essa sensação de estar bêbado.
E aí ele relata, geralmente, como o Luciano está falando, até no final da sessão ou imediatamente, ele relata, porque é uma manifestação de um edema cerebral. Então, o tratamento deve ser feito imediatamente para correção, sob risco mesmo de acidente vascular, no acidente cerebral, né? Vascular não, acidente cerebral. E no caso dos animais, é curioso, porque não é fácil de você ver isso. Às vezes a gente pode até ter, mas a gente nem sabe, às vezes, se o animal está ou não, dependendo do estado clínico do paciente. Eu conto que uma vez eu vi um paciente meu, pós-diálise, eu vi que a diálise tinha sido bem feita, assim, que você vê quando a diálise, né, transcorre legal, né? Você tem essa sensação de que você vai ter um resultado bom da diálise. E aí esse paciente estava cambaleando dentro da gaiola. Aí eu falei, deve ser isso. E aí eu apliquei um manitol e o animal corrigiu o problema. Então você tem essa outra possibilidade também, né, de efeito colateral, entre aspas, aí, E, como o e é, Luciano. é importante, Júlio, comentar, porque a síndrome do desequilíbrio dialítico clássica, o paciente ele entra em coma, ele vocaliza, ele fica pedalando, né? O que não é nada bom, né? Piora o prognóstico dele, sem dúvida. Mas tem relato de casos de que, como você está falando, o paciente ele se agita e em alguns casos ele fica agressivo. Então é aquele cão que está muito de boa ali na sessão, e aí estamos lá ali segurando, mantendo ele em sessão tal, e de repente ele morde alguém. Então tem relato dessa situação, então precisa ficar atento, inclusive, com a segurança do profissional ali. Perdendo aí um pouco a noção em virtude desse edema aí, né? Ô, Natália, você viu que eles responderam a sua pergunta, que a Natália tinha mandado essa pergunta sobre a síndrome do desequilíbrio, sem eu nem ter feito sua pergunta. Então, acho que eles falaram aí, esclareceu. Se não, manda aí rapidinho, que ainda a gente tem um tempinho aqui. Eu vou ler alguns comentários aí das pessoas, que eu acho que é interessante. A Dani, lá do Rio, a Daniele Belmonte, falou que a melhor resposta, né, em relação a essa questão das terapias aí, ela aprendeu com o Luciano, que é a melhor terapia dialítica é aquela que não precisa ser feita. Concordamos, né? Realmente. Vou contextualizar, né? É isso mesmo, Dani. Mas é aquela questão do identificar a origem, né? Então, se você já tem uma noção da origem, conseguiu corrigir o fator indutor, muito provavelmente, não é regra, você não vai precisar da diálise. E aí sim, identificando o que está precisando, quanto antes fizer, melhor, como a gente está falando, né? Ela mesma relatou aqui que semana passada encaminharam um paciente para ela para fazer hemodiálise que faleceu durante o transporte de uma clínica para outra. Cerca de 8 quilômetros, ela falou isso. Provavelmente Porque estava tarde provavelmente demais, né? tá tarde demais. Então, olha que complexo isso. Imagina que chega a tempo e vai para a máquina e morre. Aí vai falar que foi o procedimento. Exatamente. Aí vai falar, vendo, não Essa, funciona. essa questão da crítica, isso é muito inerente ao indivíduo, ao ser humano, né? Criticar, às vezes, parece uma forma mais simples, né, do que elogiar, né? E essa simplicidade da ideia e do pensamento e da compreensão é que preocupa muitas vezes, né? Porque quando você entende do procedimento, você tem uma segurança enorme, né, em realizar o procedimento. E se você realiza o procedimento naquele momento que você julga, naquele paciente que você entende que vai ser submetido e que você vai ter sucesso, não tenha dúvida. Então não há possibilidade, não, é inadmissível fazer críticas aos procedimentos dialíticos, procedimento que já tem mais de 100 anos que vem sendo realizado, né? A medicina realiza com muito sucesso, tem os seus problemas, suas intercorrências, são bem dominadas, bem controladas. Nós estamos fazendo diálise em animais há relativamente pouco tempo, né? Nós estamos compreendendo algumas situações especiais, mas nós dominamos a situação, aquela que a gente entende que o sucesso da diálise ela é inerente, porque não tem como você entender que um determinado paciente que vai ser submetido à diálise vai ter uma intercorrência grave se você compreende aquela situação.
Então, assim, é preciso de entender isso. Não é um procedimento, nós não estamos inventando absolutamente nada, nós estamos aplicando uma técnica, né? Nós já estamos com experiência suficiente para aplicar essa técnica, inclusive para saber em quais animais a gente pode ter algum tipo de complicação, né? Então, eu acho que é por aí que a gente deve entender a hemodiálise, né, hoje, e as técnicas dialíticas em geral. Tem mais um comentário aqui da doutora Melissa Costa, lá de Fortaleza, Ela fala: sou de Fortaleza e aqui muitos colegas não acreditam na diálise, mas é possível fazer, né, ter resultado bom pelo melhor momento. Comungo disso aí que eu falei, né, Melissa? É o que eu escuto às vezes de alguns alunos que tem essa percepção que cai nisso que a gente acabou de falar aqui, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Até 2011, por ali, eu também não acreditava na hemodiálise. Porque era exatamente isso, a gente não via resultado com o procedimento. Aí, um dia conversando com um grande amigo, né, na verdade dois veterinários, falou, cara, não tem que acreditar, é um procedimento físico, o negócio é físico, não tem, ele é demonstrado que funciona. Então, se não está dando certo, é porque alguma coisa precisa ser modificada, ajustada, entendida, inclusive para quem quer se dispor a fazer. A partir de então, eu decidi estudar as terapias dialíticas. Foi ali por volta de 2012, 2013 que eu fiquei lá na Flórida, acompanhando os procedimentos lá, e assim por diante. Depois a gente seguiu com essa linha também. Então não é muito isso, Melissa, de acreditar, porque é um procedimento físico, ele funciona, né? A questão é como está sendo feito, que aí cai no que o Hugo levantou, que é equipamento, material, sem dúvida, mas também quem está prescrevendo, tá? Não é questionando a ação de todo mundo. A gente sabe que tem vários serviços de hemodiálise no país e vários, e não todos, são sérios, né? Então tem esse monte de detalhe relacionado ao procedimento, mas que funciona, funciona. O prognóstico geralmente é ruim, precisa ver que momento que esse paciente está sendo colocado no procedimento também. Muito Isso bom. aí. Isso aí, Joia, valeu. gente. Obrigadão a Tá todo bom. mundo aí, viu? Alô. Fiquem Obrigado. bem. Maristela tá aí também. Fala eu, gente. Beijão para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.